Boa noite, Igreja de Cristo. Nós tivemos um problema achando que estava sendo transmitido, mas pelo visto não. E se alguém pudesse sinalizar aí pra gente se está funcionando, avisa no grupo da igreja ou alguma informação, porque não tá aparecendo nada pra gente. Qualquer coisa vocês avisam o Luiz Fernando que ele tá no grupo da igreja, no grupo privado do WhatsApp, mas a gente não consegue ver nada aqui. E vamos lá, vamos tentar de novo. Na verdade a gente já começou, já tem uns 15 minutos ou 10. E agora apareceu, agora tá funcionando. Irmãos, desculpa, mas aconteceu algum problema que a gente tinha começado e não foi. Mas em nome de Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes está faltando alguém para chegar, para ouvir a palavra de Deus. Amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. O culto é seu, Jesus, o Senhor que tem o controle de tudo. Aleluia. Essa semana, o Senhor me mostrou algumas situações em oração de pessoas com os joelhos dobrados, de mãos estendidas, pessoas orando, clamando, esperando e chorando nas madrugadas. E para esses que oram de madrugada, para esses que priorizam a palavra de Deus, que priorizam a vontade de Deus, o Senhor pediu que ministrasse este louvor não só para vocês, mas por mim também, que estão aguardando no Senhor. E quando Ele é prioridade, Ele faz tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos pra uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento, sou eu teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência uma que não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Fui pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos pra uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, terá livramento, sou eu teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência uma que não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer.
sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras. Não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você, mas sondei seu coração e vi desejos de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos pra uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Filho, enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, terá livramento. Sou eu, teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Aleluia, Jesus. E pra você que ainda está aí pelejando pelas madrugadas, receba o amém de Deus sobre as suas petições. Receba o amém de Deus sobre as suas petições. Receba o refrigério de Deus sobre as suas questões. Receba em nome de Jesus. Enquanto nós formos prioridade, enquanto o Senhor for prioridade nas nossas vidas, enquanto Ele for o centro, enquanto Ele estiver sobre tudo no nosso coração, Ele vai nos honrar, Ele vai nos honrar, Ele vai nos guardar, Ele vai nos honrar. Amém? Então você que está aí nessa peleja aí de oração, Deus está te vendo aí nas madrugadas, Deus te contempla. Amém? O Senhor te contempla. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler lá no livro de Marcos, capítulo 9. Aleluia, Jesus. Marcos, capítulo 9, no versículo 33 e 34. Aleluia. Glória a Deus. Então chegaram a Cafarnaum. Quando já estavam em casa, indagou-lhes: sobre o que discorreis pelo caminho? Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Amém? Só esses versículos por enquanto. Quem quiser anotar, Marcos 9, versículo 33 e 34. Aleluia, glória a Deus. Só pra gente entender um pouquinho o que antecede a essa pergunta que Jesus fez aos discípulos. Eles estavam saindo da Galiléia em sentido a Jerusalém, onde Jesus seria crucificado. E durante este caminho aconteceram alguns milagres feitos por Jesus. Depois você lê lá, os evangelhos conta toda a trajetória de Jesus até chegar na cruz. E no meio do caminho, Jesus subiu ao monte, que é conhecido na palavra de Deus como o Monte da Transfiguração, que é o Monte Tabor, né, na Galileia. E Jesus subiu ao monte e levou com ele Pedro, Tiago e João. E foi naquele momento em que Jesus teve uma reunião com Moisés e Elias. E ali eles estavam discutindo como seria o decorrer da crucificação, como seria o processo da ressurreição, falando sobre o plano perfeito de salvação. E então, naquele momento, Jesus
se fez Deus, se mostrou diante de Pedro, Tiago e João como Senhor, como Deus, coisa que eles nunca tinham visto. Eles já tinham visto os milagres das mãos de Jesus, mas eles andavam, caminhavam com Jesus humano, com Jesus que transpirava, que pisava na terra, um Jesus que tinha hálito, que tinha cheiro, e era diferente daquilo que estava acontecendo naquele monte. E aí, descendo do monte, Jesus ainda faz mais um milagre, que é o milagre da libertação. Porque, irmãos, como milagre, como a libertação, ela só é possível pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, também é considerado um milagre. A transformação na vida do homem, tirar aquelas correntes, também é uma operação de milagre. Então, Jesus descendo com eles e encontrou ali uma multidão alvoroçada e tal, porque tinha um menino que estava possesso, e desde muito novinho ele já estava possesso, não escutava, não falava. E o homem, o pai da criança, falou: eu pedi os discípulos para te livrar ele desse mal, mas eles não conseguiram. Então Jesus vai, coloca as mãos sobre ele, expulsa aquela legião de demônios e o menino fica bem. E diante dessa circunstância, a multidão se aproximou ainda mais, vendo aqueles milagres e todo mundo ali envolvido e tal, e os discípulos perplexos. Imagina os três, Pedro, Tiago e João, que tinham acabado de ver toda a glória de Deus. Aquele manifestar da glória de Deus foi a única vez que aconteceu, que é exatamente o céu na terra. O que aconteceu naquele Monte Tabor é exatamente o céu na terra, onde tinham pessoas que Elias e Moisés estavam ali, e a pessoa de Jesus na sua pessoa original, digamos assim, na sua essência original. Então, ali eles estavam vivendo um mover de Deus, vivendo um mover do sobrenatural, e descendo do monte encontraram esse menino e se depararam novamente com o milagre. Então, eles se alegraram, os discípulos se alegraram com isso e começaram a falar entre eles assim: nossa, que bom que Jesus está aqui, que bom segui-lo, que bom que ele faz milagres, que bom seguir ele, faz milagres e tal. Então eles se alegraram com a companhia de Jesus, eles se alegraram em poder segui-lo e ver e contemplar todas essas maravilhas. Só como Jesus é Deus, ele sabe o que nós vamos falar e pensar antes mesmo de a gente começar a se pronunciar. O Senhor Jesus respondeu para eles assim, lá no versículo 31, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E aí ele começou a falar que ele não ia ficar ali fisicamente para sempre, que ele não estaria com eles fisicamente para sempre. Mas os discípulos não entenderam, continuaram seguindo suas vidas, andando em sentido a Cafarnaum. E nesse momento em que os discípulos estavam num ponto de vista e Jesus estava em outro. Jesus estava ali pensando em tudo que aconteceu lá no monte, no plano de salvação, porque Jesus não ia voltar atrás do seu plano, Jesus ia manter o seu propósito, porque se trata do reino de Deus. Então o reino de Deus não ia ser impedido porque os discípulos queriam que ele ficasse fisicamente com eles. E isso passava pela cabeça de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava pensando na sua morte, no que eles decidiram naquela reunião com Moisés e Elias. E enquanto isso, andando um pouco atrás, passos atrás, os discípulos estavam assim, pensando: quem é o maior? Quem será o maior? Só que Jesus é tão maravilhoso, ele é tão gentil, que ele não expôs as pessoas que estavam se perguntando quem era o maior. Quem de nós será o maior? Porque Jesus podia ter exposto aquela situação ali na hora e resolvido na hora. Ele estava pensando em outras coisas, em problemas muito maiores, e eles estavam preocupados em quem era o maior. E aí Jesus esperou chegar em casa. E quando ele chegou em casa, chamou eles na intimidade. E às vezes tem algumas coisas que o Senhor quer nos exortar, que o Senhor quer nos ensinar, que o Senhor quer nos corrigir, que ele nos chama, o Espírito Santo nos leva à intimidade. Ele nos chama ali na sala do trono e fala assim: vamos consertar umas coisas. Ele nos chama ali na sala do trono e fala assim: deixa eu te ensinar alguns segredos. E foi o que o Senhor Jesus fez com aqueles discípulos. Levou eles para uma sala quando chegou em casa.
E falou para eles assim: eu vou ensinar para vocês, explicar para vocês. Não, ele perguntou primeiro: o que vocês estavam conversando no caminho? Só que Jesus já sabia que eles estavam questionando quem era o maior. Mas eles não tiveram coragem de responder. E imperou o silêncio. E não disseram nada. Então, mesmo diante desse silêncio, o Senhor Jesus resolveu responder a eles. O que é o reino de Deus? Jesus, ele é a extensão do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o céu? É a igreja? Não. O céu é um lugar. A igreja é a noiva. O reino de Deus é a essência de Deus. E a essência de Deus é Jesus Cristo. Jesus é a extensão do reino. Então ele começou a explicar para aquelas pessoas que estavam preocupadas em saber quem era o maior. E começou a explicar algumas coisas e assim, no decorrer, ele vai falando, olha, felizes são os que choram. E aí, parece que tá tudo ao contrário, né? Pra nossa cabeça, pra nossa mente, parece que não faz o menor sentido. Felizes são os que choram. Mas aí, Jesus estava querendo mostrar pra ele que o ponto de vista divino é diferente do nosso. O que o mundo despreza, Jesus valoriza. O que o mundo acha que é grande, que é significativo, Jesus acha que não é nada. E aquilo que é desprezado pelo mundo é aceito por Jesus. Então ele começa a falar, se você quer ser o maior, então seja o menor. Quer ser o maior? Quer saber quem é o maior? O maior é o menor que serve a todos os outros. E naquele momento, havia muitas indagações. O que ele está falando? Como assim o maior é o menor? Eu não estou entendendo. Só, irmãos, que o ponto de vista de Jesus e o reino de Deus, a essência do reino de Deus, ela é totalmente diferente das normativas do homem, daquilo que o homem acha que é viável para a sociedade. Aquilo que as pessoas desprezam, para Deus tem valor. Aquilo que o mundo acha que é a glória, para Deus não é nada. Então Deus faz totalmente o inverso. Porque Jesus veio para servir. Deus, Senhor, ele veio para nos servir. Como que ele chega com um plano de salvação, mas vem como servo? Só que só mais pra frente que as pessoas iam entender aquilo. Mas hoje, depois que já houve a ressurreição, e agora que nós já temos o Espírito Santo que nos dá discernimento e clareza da palavra, nós precisamos entender o que é o reino de Deus. Quem é o maior? E aí a gente fica se perguntando assim, tá, mas aí onde que a gente vai chegar com isso? Quem que é o maior? Os discípulos estavam discutindo, Jesus respondeu e ok. Mas não, nós estamos no mesmo ponto. Nós estamos na mesma sala, fazendo as mesmas perguntas. Ah, mas como assim? Nós estamos preocupados com quem está em maior evidência no altar. Nós estamos preocupados em quem tem mais evidência, quem tem mais crédito com o pastor. Nós estamos preocupados quem vai nos dar oportunidade, se fulano vai ter mais oportunidade que nós. Nós estamos preocupados se o nosso ministério vai sobressair ou não. Nós estamos preocupados se o nosso louvor é melhor. Nós estamos preocupados se o outro canta melhor, se o outro prega melhor, se o outro prega mais vezes. Nós estamos preocupados se o pastor vai dar oportunidade, se não vai dar, se tem mais oportunidade para um do que para o outro. É isso que nós estamos preocupados. E cadê o reino de Deus? Os discípulos estavam distraídos, eles estavam preocupados em saber quem ia ser o maior entre eles. E Jesus, a passos na frente, preocupado, não, mas pensando que viria morte de cruz para o reino. Que eles ainda não tinham entendido, mesmo naquele monte da transfiguração, eles ainda não tinham compreendido que se trata de um plano maior, de um reino maior, de um reino espiritual. E o que acontece? Ela está com pastores que sobem nos púlpitos e pedem para blindar, para que eles não sejam atingidos.
Hoje acontece na igreja brasileira que os pastores eles entram na igreja com as luzes apagadas e à medida que eles vão caminhando, as luzes vão acendendo. É o que acontece na igreja. Hoje acontece na igreja que os pastores viraram ídolos, que eles são mais importantes do que o reino de Deus, que eles são mais importantes do que Deus. Jesus passos à frente, planejando o reino, planejando o eterno, e nós preocupados com coisas tão pequenas. E nós discutindo quem tem mais oportunidade, quem está em maior evidência. Se eu não tiver oportunidade aqui, eu vou mudar de igreja, então vai. Porque mais importante é o reino de Deus. Mais importante sempre será o reino de Deus. Sempre será. E Jesus vai ensinando para eles, isso tem que ser como uma criança. E naquela época as crianças eram desprezadas, não era como é hoje, não. As crianças não tinham nenhuma importância, mas tinha a inocência, mas tinha a dependência. E Jesus começa a ensinar, você quer ser grande? Seja o menor. E ele vai falando, felizes são os mansos, felizes são os humildes de espírito. E hoje em dia a gente vê na igreja discórdia, fofoca, ira, inveja. Felizes são os humildes de espírito. Esses é que têm valor para Deus. Felizes são os desprezados porque eles são valorizados pelo sangue de Jesus. Então a composição do reino é totalmente diferente do que a gente imagina. Ela é muito mais do que pegar no microfone e subir num púlpito. Ela é muito mais do que blindar o local que você está pregando a palavra de Deus para que você não seja atingido. Irmãos, como nós vamos para um altar pregando o amor de Deus, pregando salvação e perdão e vida eterna, e nosso altar tem que estar lá blindado, com segurança, com tudo. Por quê? Então a essência ela está sendo perdida. Quer ser grande? Quem é o maior? O maior é o menor, que serve a todos os outros. E Deus quer deixar isso muito claro para as nossas vidas, irmãos, porque Ele quer nos manter no reino. Não acha que Jesus queria manter aqueles discípulos perto também? Os discípulos queriam Jesus perto, mas Ele também queria. Quero vocês comigo, quero vocês em mim, quero vocês comigo. E Jesus estava fazendo um plano, concluindo um plano para que isso fosse uma realidade. Para que isso fosse real. E hoje é real para as nossas vidas. Hoje isso nos alcançou. Hoje isso entra no nosso coração como uma verdade. Deus em nós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Mas nós não somos mais a esperança da glória porque nós não nos comportamos como habitantes do reino de Deus. O reino de Deus é algo que acontece agora porque nós experimentamos na pessoa do Espírito Santo aquilo que Deus tem para nós. Mas é muito mais do que isso, é um reino eterno. É um reino absoluto, onde Deus fala, quando Jesus fala assim, venha a nós o teu reino, é o reino de Deus governando tudo e todos. Mas aí o reino de Deus vai governar as pessoas que estão discutindo quem é maior na igreja, quem é mais importante. Irmãos, nós estamos perdendo um tempo absurdo com isso. Nós estamos discutindo essas coisas enquanto Jesus está a passos à frente, preparando a eternidade para nós. Nós estamos aqui atrás discutindo quem vai subir no púlpito primeiro. Quem vai subir no palco primeiro? Quem tem o microfone mais alto? Quem está em maior evidência? Quem é o maior? É claro que nós, seres humanos, nós queremos ser valorizados. O nosso ser, a nossa essência, ela espera reconhecimento. Hoje de manhã estava tomando café com meu esposo, estava falando sobre isso, sobre esse reconhecimento, seja na empresa, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Nós somos assim, nós queremos ser reconhecidos, é natural, mas desde que esse reconhecimento nunca se iguale ou sobressaia à glória de Deus, ao reino de Deus, ao poderio de Deus.
Diante dele nós não somos nada, nós somos servos, nós somos humildes de coração. Deveríamos não ter essa altivez, não deveríamos não ter essa audácia. Deveríamos. Mas hoje em dia você se ouve falar assim, que as pessoas estão fazendo vigílias e campanhas para colocar Deus na parede. Para falar, Deus, eu esperei até agora, eu jejuei, eu ofertei, eu dizimei, eu quero. Quem é você? Nada. E ai de nós se Deus nos desprezar. Porque se o mundo nos desprezar, a palavra diz que para o Senhor nós temos valor. Glória a Deus por isso. Agora, se Deus nos desprezasse, a gente não tem valor para nada. Não tem salvação nenhuma. E as pessoas estão dentro das igrejas achando que elas são maiores que Jesus. Nossa, que absurdo! Sim. Porque se Deus ministra na sua vida um pouquinho de poder para você curar enfermo, ou para você libertar as pessoas endemoniadas, ou para você ter visão, para você ver anjo, você acha que você faz parte do céu já, e que você é sobre tudo e todos. Que você é santo, que você é separado, que você é escolhido, vaso escolhido. Todos nós somos escolhidos. Quando nós escolhemos Jesus, Ele derrama o sangue dele na cruz sobre nós. Todos nós. O Senhor não tem filhos prediletos. Mas tem os mais íntimos. Não foi todo mundo que subiu no monte com Ele. Ele levou Pedro, Tiago e João. Não tava a galera toda no monte, não. Tava a galera toda lá embaixo vendo Ele tirar o demônio do menino. Mas olha que diferença de situação. Só que nós estamos num ponto, a igreja do Senhor, que Jesus está na igreja. Aí Jesus começa a fazer milagre. E uma coisa que o Luiz Fernando pregou sexta-feira que eu achei muito interessante. Às vezes Jesus está fazendo obras dentro de nós que são milagres. Que são coisas assim, construtivas. Que Jesus está transformando o nosso caráter, o nosso ser. E isso dói a beça, dói muito. E Jesus tá lá, o louvor tá pegando, a palavra tá pegando e tal. E Jesus lá dentro, trabalhando. Então Jesus tá no culto. E Jesus tá ministrando um livramento ali. Porque enquanto você tá lá sentadinho orando, pode ter alguém da sua família no vale da sombra da morte. E o que Jesus tá fazendo? Não, peraí, que a minha serva tá ali orando, não vai morrer agora não. Deixa aqui um pouquinho. Livramentos. E Jesus está operando no culto. E fazendo cura interior. E curando a alma. E libertando. Quebrando cadeias. Jesus está no culto. E sabe o que nós estamos preocupados? O louvor foi bom, mas o meu amanhã vai ser melhor. Esse pregador aí é meio fraquinho. Vou deixar pra sexta-feira. Vou esperar o PP no sábado. Vou esperar a Santa Ceia no domingo. É isso que nós estamos preocupados. Para saber quem é o maior. Jesus está operando no culto. Jesus está operando nas nossas vidas. E nós estamos preocupados em quem é o maior. E nós não somos nada sem Cristo. E não seremos nada sem a compreensão do que é realmente o reino de Deus. Nada. Absolutamente nada. Quando Jesus falou assim, eu vou e vocês vão fazer obras maiores. Quando ele disse isso, nós precisamos entender a palavra de Deus. Quando ele disse, vocês farão obras ainda maiores. Isso numa pregação ministerial, que os pregadores falam sobre ministério, as pessoas dão um pulo dessa altura aqui. Farei obras maiores. Eu vou tirar o demônio das pessoas. Mas Jesus estava falando em proporção. Ele em nenhum momento disse, vocês serão maiores do que eu. Vocês serão maiores no reino. Ele não disse isso. Ele disse, vocês farão obras maiores. Por quê? Porque ele estava projetando a igreja. Ali era ele e os 12. Depois foi constituída a igreja. Então, colocando uma proporção de que Cristo estava dentro de todas as pessoas e o corpo de Cristo é um reino de Deus, faz parte do reino de Deus, as obras seriam maiores. É proporção.
Ele estava falando de proporção. Vocês farão obras maiores. Por quê? Estava falando da igreja, que é um número maior de pessoas envolvidas do que 12 pessoas. E Jesus dentro de cada um desses milhões de milhares, imagina como não fazer obras maiores? Mas ele nunca disse que nós seríamos maiores no reino. Ele nunca disse que nós seríamos maiores que ele, porque ninguém é igual a Jesus. Não há outro igual, não há outro semelhante. Ninguém no céu e na terra é igual a Jesus Cristo. Ninguém. Porque, irmãos, quem barra Jesus na humildade? E o nosso coração é humilde? Não. A palavra diz que o nosso coração é enganoso, vaidoso. Ele é reto e humilde e manso. É a palavra, ninguém está inventando nada, é a palavra de Deus. O nosso coração não, ele é enganoso, ele é traidor, ele é invejoso, ele é vaidoso. Então ninguém se compara a Jesus. Quem é o maior entre nós? Jesus o Cristo, ele é o maior. Sobre tudo e sobre todos. Não se trata de nós. E aí nós ficamos, quem vai subir no púlpito? Quem vai ser mais aceito na igreja? Quem prega melhor? Quem canta melhor? Quem toca melhor? Não estamos falando de dons e talentos, irmãos. Estamos falando de tentar igualar ao reino de Deus e achar que nós seremos alguma coisa. Estamos todos no mesmo nível. É Jesus sobre todos nós no mesmo nível. E cada um Deus trabalha de uma forma, cada um Deus ministra de uma forma, cada um Deus dá uma liberdade, dá uma unção diferente para cada um. Mas o maior no reino é o menor que serve a todos. Isso ninguém quer. Que aqueles discípulos também não conseguiram compreender que é o que tem que ser, servir. A palavra diz em Filipenses 2:7 que Jesus ele veio como servo. Esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo. Filipenses 2:7. Ele não veio como rei, ele veio como servo. E pensa direitinho aí que rei, que senhor, que pega nas suas mãos uma bacia com água e uma toalha e vai limpar um monte de pé sujo. Quem faz isso? Nem nós mesmos. Porque se o critério do diaconato, de quem cuida da igreja ou dos pastores, fosse literalmente pegar uma bacia com água com uma toalha e lavar os pés de quem chega na porta, sujo ou limpo, ninguém ia querer fazer. Seu ministério vai ser lavar os pés dos visitantes. Seu ministério vai ser quando você for pregar na rua, fazer evangelismo, levar a comida e a palavra, você vai levar uma bacia com água e uma toalha e vai lavar os pés das pessoas que moram na rua. Quem ia querer esse ministério? Seja sincero consigo, com o Espírito Santo de Deus que sonda o seu coração. Quem ia querer esse ministério? Porque se é para servir o último e o menor, e aí sim você vai ser grande, então pega a sua bacia com água e a sua toalha e vai lavar os pés dos visitantes. Ou se falar assim, você vai lavar os pés de um pastor bem famoso que tem muitas visualizações. Aí você quer, porque você vai aparecer, né? Mas lavar os pés de quem precisa você não vai fazer. Eu não vou fazer. Não podemos ser hipócritas. Mas Jesus o Cristo, ele é o homem que anda com uma bacia com água e uma toalha na mão para lavar os seus pés sujos de pecado todo dia. Para quando você chega todo imundo de pecado, ele lavar os seus pés todos os dias. Nenhum rei, nunca houve, irmãos, nunca houve um rei
que se ajoelhou no chão para lavar os pés de pessoas simples, pessoas que só foram conhecidas depois de Jesus. Nunca. Então não tem como nós nos assemelharmos a ele dessa forma, não. Mas o reino é de Deus, é isso que o Senhor quer ministrar nos nossos corações. O reino é de Deus. E se você quer ser grande no reino, você tem que ser o menor e servir a todos. Por que você está preocupado? Quem que vai pregar mais? Quem que vai cantar mais? Quem tem mais oportunidade que você? Por que você sempre vai para o culto pensando que hoje é o dia da sua oportunidade? Quem te anuncia é Deus. Quem anuncia o seu ministério é o Espírito Santo de Deus. Porque se é o homem que anuncia o seu ministério, se é o homem que te exalta, você vai cair. Porque quem sustenta ministério, quem sustenta os pastores, quem sustenta a igreja é Jesus Cristo. E se ele não tiver no negócio, você vai tombar, mas vai tombar feio. Porque depende dele também. E aí nós precisamos decidir. O que nós queremos? Nós queremos ouvir a Jesus, ser o menor para ser o maior, nos vestir como servos realmente de Deus e deixar que, fulano não me escolheu para orar. Irmãos, tem muito isso. Às vezes está numa ministração e o Espírito Santo falando e tal, aí você vai e convida um grupo de intercessores para te ajudar, porque a batalha é pesada mesmo. E às vezes acontece muito, vem fulano, vem orar aqui comigo. Fulano, vem cá, vamos interceder. Aí a pessoa fica assim, por que não me chamou? Eu tô em todos os cultos, eu jejuo, eu oro. Irmãos, é Jesus que escolhe. É o Espírito Santo quem escolhe. E aí você quer ser maior por quê? Se você faz esse questionamento, é porque você queria ser visto. Você não tá ali só para servir, você quer servir, mas quer ser visto para isso. Existem muitas pessoas dentro da igreja de Jesus Cristo que elas falam assim, eu tô dentro, eu ajudo, eu prego, eu ministro, eu faço, para ser visto. Para ser visto. Mas não tá ali para servir. Não tá ali para servir. Irmãos, uma pessoa que do nosso convívio, que nós estamos falando em nome da igreja, Templo do Altíssimo, que eu realmente olho de todo o meu coração mesmo e percebo assim, esse cara aí, ele tá vivendo para servir a Deus. É o Paulo. O Paulo, ele tá em tudo. Aí ele vai tocar de manhã, de tarde, ele vai pro São Pedro, volta pra Benfica, ele toca no ensaio, e ele toca, e não sei o quê, e não tem desculpa, e não tem chuva, e não tem sol, e ele tá ali pra servir, e não pra ser visto. Quantas pessoas veem ele saindo do culto? Quantas pessoas param e vai bater um papo com ele antes de sair pro culto? Quantas pessoas perguntam como ele está? Não. Mas se a guitarra não estiver lá, se o violão não estiver lá, aí você sente falta. Mas quem nasceu para servir, fica escondido mesmo. Quem nasceu para servir, não liga se está sendo visto ou ouvido, não se importa. Mas nós estamos levando isso muito a sério. Nós estamos nos importando demais. Às vezes nós nos deparamos até mesmo com expressões faciais, dependendo de quem vai subir no púlpito. Porque nós estamos nesse nível. Quem é o maior? Quem for o menor e servir o último. E para nós encerrarmos, não fica preocupado aí com os cargos que serão distribuídos, ou você que é de outra igreja, que está nos ouvindo nessa noite, está preocupado aí com o seu ministério. O seu ministério, ele vem de Deus. Porque se hoje você muda de igreja, se amanhã Deus te leva para outra congregação, para uma outra cidade, para um outro lugar, o seu ministério não acaba com a placa da igreja, ele vai contigo, porque ele está dentro de você.
Eu nasci no berço evangélico, então algumas é porque era mais perto de casa, depois eu me casei e tal, e já mudei de igreja algumas vezes. Mas o meu ministério, ele tá comigo desde que eu nasci, porque Deus escolheu. Então, eu amo fazer louvor. Eu fazia louvor para uma igreja que tinha uma pessoa, duas, tocava pandeiro, cantava com um monte de gente. Depois para uma igreja grande, cantar com outras pessoas. Voltou para a igreja pequena, cantar com outras pessoas. Mas o ministério não ficou preso numa placa. Ele está aqui dentro. Porque a voz adoradora, ela é em qualquer lugar. E quem que anuncia isso? A gente precisa chegar perto do pastor e falar assim: pastor, deixa eu te contar um negócio, eu sei cantar. Pastor, deixa eu te contar um negócio, eu sei pregar. Eu domino bem a palavra. Pastor, me dá uma oportunidade aí, porque eu sei fazer umas coisas. Deus que te anuncia. Aí, o Espírito Santo vem lá no ouvido lá do seu líder, lá em quem é da sua congregação, não sei, e fala assim: é esse. Igual ele fez com Davi. Samuel, é esse aí. É assim. Porque o seu ministério está aqui dentro. Está guardadinho. Para a hora que Deus decidir te usar, ele te usar. Então, é Deus que decide quem entra, quem sai, quem fica, quem não fica. O reino é de Deus. Mas voltando só aos princípios de Jesus para a gente acabar. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Alguém falou sobre isso semana passada, né, pastor? Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, quando eu ouvi isso, eu tava lá fora, mas assim, focadona no curso, né? Aí o pastor Luciano falou assim: felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Aí meu sogro, ele tá tão acostumado de me ver chorando, que ele olhou pra mim: viu, Tia Lid? Porque eu fiquei muito feliz em ouvir isso. Às vezes tem umas coisas que a gente tem que ouvir e ser ministrado mesmo. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Falei: Senhor, então recolhe as minhas lágrimas, todas elas, e eu quero tudo de volta como consolo, porque tem bastante. E foi muito bom. O que é grande aos olhos dos homens é pequeno aos olhos de Deus. Então aí você fica imaginando aí, fulano famoso, jogador das nações, não sei o que, tal. Que abençoa a vida dele lá, que Deus é que sabe se ele vai ficar ou não. Mas Deus tem um outro ponto de vista. É só pra gente não se iludir com algumas coisas, com algumas pessoas, com alguns talentos. Deus tem um ponto de vista dele. O que o mundo despreza é grande aos olhos de Deus. Quem sou eu? Quem é você? Só somos valorizados pelo nome de Jesus. Só somos valorizados pela pessoa de Jesus. Nós somos pessoas em total anonimato. Mas nós estamos preocupados com o reino de Deus. Mas quando chegar, na hora que a trombeta soar, para a galera subir pro arrebatamento, não quer saber se você está numa igreja de 50 pessoas ou de 5.000 pessoas. Se você prega para 5 ou para 5.000. A palavra diz que Ele nos chamará nas nuvens pelo nosso nome. Porque Ele nos conhece. Isso é que importa. Felizes são os mansos. E a gente se estressa com tanta coisa. E a gente fica irado com tanta coisa. A gente fica bravo com tanta coisa. Mas felizes são os mansos. Porque assim a gente vai ficando mais parecido com Jesus. E para terminar, ser grande é ser pequeno. Ser o primeiro será o último e servo de todos. Então, se você quer ser o primeiro, antes de você subir no púlpito, pergunta para a pessoa que limpa a igreja se ela precisa de ajuda. Se você quer ser o primeiro, não fica perguntando para o seu pastor quando vai ser sua oportunidade. Vai conversar com Deus. Seja o último. Quem te anuncia é o Senhor. Seu ministério, ele está em você. Ele é para você. Ele não está ligado à placa da igreja que você escolheu. Ele está em você. Então, onde você estiver, você vai louvar, você vai pregar, você vai evangelizar, você vai profetizar, porque isso é o Espírito dentro de você. A igreja não pode fazer nada com isso. A igreja, o que acontece dentro de você é ministrado na igreja para edificar o corpo.
Mas isso você pode fazer em qualquer lugar. Mas lembre-se que não importa quem é o maior é Jesus. E nunca, nunca nós vamos nos assemelhar a Ele. Porque a gente não tem condição de pegar uma bacia com água e uma toalha para limpar o pé de ninguém. E Ele se humilhou, se esvaziou, se fez servo. E o último exemplo que Ele deu para os discípulos de humildade foi lavar aqueles pés tudo sujo. Ali tinha um significado espiritual, mas tinha também um significado de comportamento. Quem é capaz de fazer? E não estamos falando de uma pessoa comum, ele se colocou numa posição de escravo. Que é o escravo que lava os pés dos seus senhores. Só que aí ele fez invertido. O Senhor lavou os pés daqueles que poderiam ser escravos enquanto não tivesse a cruz. Amém? Que em nome de Jesus o Senhor tenha falado no seu coração. Amém? Mais uma vez, irmãos, eu peço mil desculpas pelos atrasos, porque realmente nós achamos que estava funcionando e aí percebemos que estava sem a tela estava sem nenhuma mensagem, e aí que a gente foi notificado de que não estava. Mas que Jesus tenha te abençoado. Amém? E volto a dizer, as pessoas que estão aí nas madrugadas, Jesus está te vendo. Não para não desanima não, que até as suas olheiras aí vão ser recompensadas, porque Deus está te vendo. Que você tenha uma noite abençoada, que Jesus cuide de você onde você estiver. Na sexta-feira nós teremos o culto presencial para os agendados e a live será transmitida em nome de Jesus às 19h30. Então que Jesus te abençoe. Graça e paz.